Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para gravar o vídeo de destaque da lição desta semana. Lição de número 1, da revista da editora CPAD. A revista que nós estamos estudando nesse terceiro trimestre é um relançamento da CPAD. O tema da revista é os princípios divinos em tempos de crise. A lição que nós estamos estudando é Daniel ora por um despertamento, é a primeira lição desse trimestre. E o destaque que a equipe do EBD em Foco selecionou para nós fazermos esse vídeo é sobre a oração de Daniel. A lição fala que Daniel ora por um despertamento e nada melhor do que nós fazer um destaque, e a ideia desse destaque é justamente fazer com que você se aprofunde mais nesse conteúdo da oração. A ideia desse destaque é buscar com que você seja motivado a estudar sobre a oração, que você seja despertado a estudar mais sobre a oração e, claro, a orar também, que é fundamental. Então, a oração de Daniel está presente aqui do verso 3 até o verso 19. E é este texto que nós vamos estudar. A versão que eu estou usando é a Corrigida Fiel e você pode acompanhar estudando aí na sua Bíblia. O verso 3, que é a primeira perícope aqui, diz o seguinte: Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações e súplicas, com jejum e saco e cinza. O verso 3, nós vemos Daniel fazendo uma descrição de como será a oração. A oração será uma oração de intercessão, que oração, a palavra oração aqui tem esse sentido de intercessão, será de súplica, será com jejum, saco e cinza. Vamos por parte. Infelizmente, a palavra oração, e até mesmo a oração em si, ela adquiriu no meio evangélico um significado um tanto quanto simplório. Desde, porque você tem que buscar alguma coisa de forma muito egoísta para você, ou simplesmente dizer que oração é falar com Deus. Orar é falar com Deus, não que falar com Deus seja uma coisa simples. Mas quando nós olhamos para a oração de Daniel, nós vemos que orar é muito mais do que isso. A oração de Daniel está carregada de coisas muito mais profundas. Uma vez que a palavra oração aqui tem um sentido de intercessão, de intervenção, a ideia aqui é de que Daniel interveio diante de Deus por causa do povo. E quanto à súplica, a súplica está falando de um profundo lamento. Então a oração de Daniel foi uma intercessão com um profundo lamento por causa da condição do povo, com uma profunda humildade que é representada pelo jejum, saco e cinza. Então nós vemos aqui nesse primeiro versículo como foi a oração de Daniel. A oração de Daniel foi uma intercessão, ele interveio diante de Deus em oração por causa do povo, lamentando profundamente a condição daquele povo, despindo-se de todo o seu glamour, porque ele era um homem da corte, era um dos governadores da Babilônia. Ele despiu de tudo isso, vestiu-se de pano e saco, abandonou os melhores alimentos que ele tinha, como uma prova de humildade, de estar se rendendo diante de Deus, lamentando profundamente e intercedendo por esse povo. Então Daniel está ensinando aqui nesse primeiro versículo, que é essa tônica da sua oração. No verso 4, nós temos o seguinte: E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Senhor Deus grande e tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. A oração começa com uma invocação que exalta o caráter de Deus, Ele chama Deus de Adonai, o Deus soberano. Olha o que ele diz: Senhor, Adonai, Deus grande, tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Ele está aqui fazendo uma exaltação da grandeza, da majestade de Deus, o que é muito interessante, Daniel inicia a sua oração exaltando a Deus. Que maravilhoso! Acredito que essa deve ser a postura de todo cristão quando se dispõe a orar, quando se coloca diante de Deus em oração, se rendendo a Deus, exaltando a Deus. Daniel diz: Senhor, grande e tremendo, que guarda a aliança, ou seja, que é fiel, Deus fiel, que é misericordioso, que não nos condena, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo culpados, o Senhor não nos condena. Daniel, então, está exaltando a Deus, glorificando a majestade de Deus, a glória de Deus, o caráter de Deus. Essa é a segunda parte da oração de Daniel. Os versos 5 e 6 diz: Pecamos e cometemos iniquidades,
e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Segunda parte, ou melhor, terceira parte, a terceira parte é uma confissão. E eu diria que é uma confissão nomeando cada pecado. Diante do seu Deus poderoso, porém amoroso, Daniel confessa diretamente em nome de sua comunidade e inicialmente ele anuncia os pecados do seu povo com 6 expressões diferentes. É como se Daniel desejasse cobrir todas as transgressões possíveis e inimagináveis. São expressões basicamente um tanto quanto genéricas que eu fui resumindo elas para ficar mais fácil. Mas olha lá, o que Daniel diz? Pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes e apartamos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Pecamos. A palavra pecar nesse sentido aqui, e no geral na Bíblia, é desviar do alvo, ou errar o alvo. O que Daniel está dizendo? Ó Senhor, nós erramos o alvo. O alvo era te adorar, o alvo é fazer o teu nome conhecido em todo o Oriente, a partir de Jerusalém, e nós falhamos. Nós falhamos nisso, por isso nós pecamos. Segundo, cometemos iniquidade. A ideia de cometer iniquidade aqui é tornar torto aquilo que é reto. Então, aparentemente, a ideia de Daniel aqui é dizer assim, nós pervertemos o que era bom. Os teus mandamentos, que era bom, nós tornamos em mal. A adoração que era boa, nós tornamos ela em mal. Aquilo que o Senhor nos deu que era bom, nós tornamos em mal. Nós tornamos torto aquilo que era reto. Essa é a ideia de pervertemos ou cometemos iniquidade. Terceiro, procedemos impiamente. Ou seja, trocamos o Criador pela criatura. Trocamos a vida piedosa, devota, de amor ao próximo, amor a Deus, por uma vida de promiscuidade, de adoração a deuses feitos de madeira, que era um pecado recorrente entre os israelitas. E fomos rebeldes, apartamos dos teus mandamentos, e o sexto, não te demos mais ouvidos. Ou seja, persistimos no erro, mesmo depois de termos sido advertidos. Daniel faz uma oração confessando os pecados, e parece que ele usa essas expressões para poder não deixar nenhum pecado de fora. E o que eu acho interessante é que Daniel tenta, da forma mais própria dele, exemplificar qual era o pecado. Ele diz que nós pecamos, nós cometemos impiedade, nós procedemos impiamente, nós fomos rebeldes, nos apartamos dos seus mandamentos, não demos ouvido à tua palavra. É interessante que Daniel está nos ensinando que nós não devemos orar assim, Senhor, perdoa os meus pecados, de forma no atacado, não. Daniel está nos ensinando que é importante que a gente faça uma confissão detalhada. Detalhe, os pecados aqui não eram todos de Daniel, mas mesmo assim ele está reconhecendo que ele tem parte também desses pecados. Ele confessa o pecado dele junto com o povo, admitindo toda sorte de pecado e tentando de alguma forma exemplificar alguns para poder tentar mostrar que ele entende que o povo pecou toda sorte de pecado. Daniel está ensinando que a nossa oração deve ser uma oração de confissão e de que deve ser uma confissão detalhada, não geral, não genérica. Do verso 7 até o verso 15, nós temos, embora Daniel continue confessando pecados, ele muda um pouco aqui a tônica da oração para apresentar a justiça de Deus. Olha lá, verso 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Ou seja, tem algumas traduções que diz que é coroa de vergonha. A nós a coroa de vergonha. Ele diz, como hoje se vê os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto, aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, ou a coroa de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra ele. E não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós.
e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Daniel está aqui admitindo uma condição de pecado extrema mesmo na nação de Israel. O verso 13 diz o seguinte: como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos a tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome. Como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ele continua confessando, mas aqui tem um detalhe importante. Quando ele fala que a nós pertence a coroa de vergonha ou a confusão de rosto, e ele diz aqui, ó, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, no verso 9, Daniel está fazendo uma comparação, né? Ele usa essas duas expressões, confusão de rosto para o homem e ao Senhor pertence a justiça, o perdão, para colocar uma diferença entre o homem e Deus. O homem é um pecador por natureza e tem pecado. Deus é justo, santo e maravilhoso e sempre de eternidade em eternidade. Daniel está confessando o seu pecado e ele está dizendo para Deus: Senhor, nós somos pecadores por natureza, mas o Senhor não é. Nós já pecamos antes e o Senhor já nos perdoou. Então, mais uma vez, perdoa-nos. Olha o final do verso 15 aqui, ó. Como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ele está reconhecendo, sim, eu admito, nós pecamos, o nosso pecado é grave. Daniel está nos ensinando que nós temos que admitir que somos pecador. E ele está nos ensinando que é característico do ser humano a natureza pecaminosa. Quanto a Deus, não, Deus é santo. Para finalizar, versos 16, 17, 18 e 19, diz assim: ó Senhor, aqui, antes de nós lermos, nós temos aqui uma situação que é interessantíssima, né? É uma súplica propriamente. As palavras estão carregadas de lamento, de profundo temor. Olha o que ele diz: ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos que estão em redor de nós. Ele está admitindo que por causa do pecado de Jerusalém, por causa do pecado de Israel, até os que estavam em volta estão sofrendo. Verso 17: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Verso 18: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiado em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Perceba os argumentos de Daniel. A última parte é de fato uma oração de intercessão, e como eu disse, extremamente carregada de lamento, de pesar por causa da condição do povo. Mas olha só o que Daniel faz. Ele detalha o porquê que ele está pedindo a Deus que entre em providência para com aquele povo, que salve, que restaure aquele povo. Ele diz: é por causa da tua justiça, no verso 16, verso 17, é por amor de ti mesmo, verso 18, é por causa das tuas misericórdias, e verso 19, é por causa do teu santo nome. Ou seja, Daniel está dizendo que a restauração de Israel não é uma glória para Israel. A restauração de Israel é uma glória para Deus. E Daniel está aqui antes, muito tempo antes, falando de uma coisa que o apóstolo Tiago confirmou lá no capítulo 4 de Tiago, que nós pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir, ou pedimos para gastar, ou para realizar os nossos próprios desejos pecaminosos. Daniel não estava a fim de satisfazer nenhum desejo. Tudo o que ele queria era que a restauração de Israel se tornasse em glória para o nome de Deus. Ele queria que o seu povo fosse restaurado, mas, acima de tudo, que o nome de Deus fosse glorificado. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima. Paz e bem.